Vou começar com a agenda internacional, tá? Agenda internacional muito quente esse fim de semana, muito quente. Protestos antifascistas, como eu disse na apresentação, tanto na Argentina quanto na Alemanha. Na Argentina, milhares e milhares de pessoas, estima-se que 1 milhão de argentinos e argentinas saíram às ruas neste sábado, né, contra Milei. Contra Milei. Olha, teve manifestação Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, Entre Rios, Misiones, Corrientes, na Terra do Fogo e pelo menos em mais 30 cidades de toda a Argentina. Muita gente mesmo. Claro, né, o tema é a favor dos direitos, a favor da diversidade e contra o Milei, contra o governo fascista do Milei. Parece que essa condensação ao redor dessa temática, que foi o ataque de Milei no Fórum Econômico Mundial, um pouco mais de uma semana atrás, dia 23 de janeiro, quando ele fez um ataque brutal aos direitos das pessoas LGBT, aos direitos das mulheres, e já começou. Disse que essa história de feminicídio vai acabar na Argentina, feminicídio é um privilégio, porque as mulheres devem ser tratadas. Com o discurso da extrema-direita, a gente está acostumado aqui no Brasil com esse discurso, né? Por que tratar as mulheres diferente dos homens? Então, está acabando. Tá? O crime de feminicídio, eles já hoje o governo Milei já está dando a entrada com um projeto para acabar com o crime de feminicídio na Argentina. Acredita nisso? Então, o que ele chama lá, ataque é o que ele chama de agenda woke. Né? Agenda woke, muita gente por aí fala dessa agenda woke sem entender muito bem. Na verdade, faz um ataque aos direitos das pessoas, aos direitos das mulheres, aos direitos LGBT, aos direitos, no caso aqui do Brasil, dos indígenas, ao direito das pessoas pretas. Bom, manifestação realmente foi muito forte, muito impactante. Deixa eu mostrar aqui Buenos Aires. Ó, tá. É isso mesmo, os números estão falando aí de 1 milhão de pessoas. Gente, Buenos Aires, olha o que aconteceu. Olha o que foi Buenos Aires neste sábado. Manifestação pacífica em toda a Argentina foram pacíficas. Um país bem menor que o Brasil, tá? Imaginar que na Argentina você tem 46 milhões de habitantes, tá? E Buenos Aires, 3 milhões. Então nós estamos falando aí de, pode ser mais ou menos 1/3 da população de Buenos Aires saiu às ruas. Olha aqui mais imagens da manifestação. Essas bandeiras aí são as bandeiras trans. Teve um ataque especialmente às pessoas trans, que está sendo objeto de ataque lá no Trump também. O Milei é a versão latino-americana do Trump. Muito impactante. Vamos ver se isso terá um condão e operando a mudança na correlação de forças na Argentina. Esperava-se uma resistência maior do povo argentino ao governo Milei. A resistência está sendo menor. Esperava-se os sindicatos mais combativos na luta contra Milei, mas é isso, né? Vem na quadra das derrotas da esquerda e dos trabalhadores em toda a América Latina e no Ocidente de uma maneira geral, com exceções, né? Exceção do México, exceção da Venezuela, exceção da França, né? Tem boas exceções. Então, vamos ver se isso vai... O povo na rua na Argentina começa a operar uma mudança na correlação de forças lá. Tá? Mais uma vez, agradecendo cada uma que chega aqui, a Edna Moraes, o Aurélio Espósito e o Vander Santos, que chegou aqui como novas membros aqui, fundamental para a nossa sustentação e ampliação deste canal. É um canal voltado para o socialismo, portanto, aqui não vai ter dinheiro de governo progressista, governo liberal, não vai ter, governo de direita, porque é o que tem de gente, né, de governo aí bancando
canais pelo YouTube, é uma barbaridade de governos de diversos matizes, inclusive. Não vai ter dinheiro de bancos, não vai ter dinheiro de grandes empresas, não vai ter dinheiro de empresas que foram privatizadas por Bolsonaro e cuja privatização não foi revertida pelo atual governo. Então, legal, cada um que chega. Da Argentina para a Alemanha, 160 mil protestando na Alemanha contra o fim do chamado cordão sanitário. Deixa eu explicar o que é o cordão sanitário, para quem não conhece. Cordão sanitário é um acordo que existiu até hoje, desde o final da Segunda Guerra Mundial, da derrota do nazismo, entre todos os partidos políticos alemães, pelo amor de Deus, alemães, desde a chamada direita tradicional, representada atualmente pela coligação, uma coligação histórica, né, dos CDU e CSU, os dois partidos da direita tradicional, aos social-democratas, à esquerda, todo mundo que não se admite extrema-direita no governo na Alemanha de novo. A extrema-direita é considerada uma pária lá na Alemanha, por este consenso. Então, isso veio desde lá, tá? Isso veio desde então, desde o final da Segunda Guerra. Acabou este consenso, e está um choque em toda a Alemanha com a reação da população. Então você teve manifestações contra a extrema-direita e contra o fim desse pacto, chamado lá na Alemanha de cordão sanitário, que aconteceu agora nos últimos 10 dias. Vou contar. Primeiro vamos ver as manifestações. Tá? O moto desse pacto é uma legislação contra imigrantes, tá? Trump, é uma agenda da extrema-direita, mas cada vez menos só da extrema-direita, né? I came here today because I have a... que unifica a extrema-direita à direita e, por incrível que pareça, começa a congregar também setores chamados progressistas. Essa aqui é a manifestação lá em Berlim, uma música que se cantava sobretudo nos anos 70, 80, de autoria desconhecida. Forte, né? Não precisa nem saber alemão, mas dá para entender. Segurem forte contra o fascismo neste país. É uma música tradicional da esquerda alemã, como eu disse, cantada sobretudo nos anos 70 e 80. Assim como na Argentina, teve manifestação Alemanha adentro. Então teve em Berlim, que foi essa que eu mostrei, Hamburgo, Aachen, Augsburg, Braunschweig, Bremen, Colônia, Essen, Frankfurt, Leipzig e mais dezenas de cidades. Tá? Estima-se também, só em Berlim, 160 mil pessoas, estima-se que ao redor de 500 mil de pessoas saíram às ruas por toda a Alemanha. Aqui a manifestação em Hamburgo, impressionante também a manifestação lá em Hamburgo. Tá? Forte, né? Forte. Por que isso está acontecendo na Alemanha? Está acontecendo porque há uma crise política brutal no país, por conta do fracasso do governo progressista neoliberal de Olaf Scholz. Então, o governo progressista neoliberal do Partido Social Democrata de Olaf Scholz, né? O governo lá fracassou, como fracassou o governo Draghi na Itália, como fracassou o governo sob o patrocínio de Macron na França, como fracassou o governo Biden nos Estados Unidos, como, ao que tudo indica, deve fracassar nas próximas eleições o governo do Justin Trudeau no Canadá, né?
como fracassou o governo Fernandes, e a gente tem visto as dificuldades aqui no Brasil do governo progressista neoliberal de Lula. Então, em função deste fracasso, há uma ascensão muito forte da extrema-direita, que é o que a gente viu em todos esses países, né? O fracasso dos governos progressistas neoliberais ou neoliberais progressistas é que tem aberto espaço à ascensão da extrema-direita, ou em vários países, a volta da extrema-direita ao poder. Qual é a força que mais cresce na Alemanha atualmente? Esta, liderada por esta mulher que vocês estão vendo com flores na mão, a AfD, Alternativa para a Alemanha, que é liderada pela Alice Weidel. E é curioso esses paradoxos, né? Ela é lésbica, casada com uma mulher imigrante, não é? E, ao mesmo tempo, neta de um juiz nazista. Então, essa coisa paradoxal, super contraditória, mas ela é a principal líder da luta contra os imigrantes lá na Alemanha. O que acontece? Esse que você está vendo aí, logo abaixo, que é o Friedrich Merz, o líder dessa frente CDU-CSU, é a mesma frente que durante anos sustentou a Angela Merkel no governo alemão. Tá? Eles apresentaram 2 emendas e um projeto contra migrantes. E aí o que aconteceu? Eles costuraram pela primeira vez na história do pós-guerra uma aliança com a AfD para tentar aprovar. E foi um escândalo na Alemanha, sinalizando se ele vencer a eleição, provavelmente o CDU-CSU deve vencer a eleição e esta Alice Weidel e a AfD deve ser a segunda colocada, a não ser que haja uma surpresa, ou o Partido Social Democrata deve cair de maneira inédita para a terceira, quarta força da Alemanha. Então, sinalizando a possibilidade da composição de um governo entre a direita tradicional e a extrema-direita. Então, teve uma primeira votação, dia 29 de janeiro, de uma moção para rejeição da presença de mais imigrantes nas fronteiras alemãs. Foi aprovada, e aí começou o escândalo, por 348 a 345, 3 votos de diferença só e 10 abstenções. Votaram juntos, então, o CDU-CSU, à frente, mais a AfD, mais outro partido lá chamado Liberal, PLD, e, incrivelmente, o BSW, que é o partido Sarah Wagenknecht. É o nome da líder do partido. O partido tem o nome da sua líder, que é um partido de esquerda, mas contra migrantes. Um negócio realmente paradoxos do planeta. Então, na primeira votação, eles aprovaram, então, por 348 a 345, sem efeito legal. Foi uma moção apenas. Teve uma segunda votação, aí com uma proposta de uma reforma abrangente da política de imigração, teve uma derrota expressiva, tudo isso no dia 29, 509 a 190. Aí, na quarta-feira, dia 29, na sexta, agora, dia 31, foi apresentado formalmente um projeto de lei por esta aliança, tá? Então, incluindo os nazistas, para endurecer a política de imigração. Perdeu por 350 a 338. Quase venceu, só não venceu porque 12 parlamentares, 12 deputados do CDU, tá? De um dos partidos da direita tradicional, roeram a corda e não votaram junto. Então, a crise na Alemanha, uma crise efetivamente brutal neste momento. Então, enquanto isso, nos Estados Unidos, Trump, quem achava que Trump era só garganta, que não ia iniciar uma guerra comercial global, se deu mal. Sábado, ele assinou um decreto tarifando todas as importações para os Estados Unidos de produtos do Canadá, México e China. 25% para México e Canadá, um negócio assim brutal, efetivamente, e 10% para a China. Uma reação nos mercados já no fim de semana
brutal, avassaladora, né? O mundo pode estar com uma guerra tarifária à frente, com repercussões políticas e econômicas que não se consegue dimensionar até o momento. Vai ter guerra ou não vai? Não se sabe. Se Trump vai sentar à mesa para negociar com esses países. Mas, de qualquer maneira, a reação está sendo isso. Olha aqui, ó, a Bolsa na Holanda, menos 1,73, na Coreia, menos 2,52, onde está aqui? Xangai, 0-0, na outra bolsa chinesa, menos 1,33, do Standard & Poor's, não, esse aqui, perdão, 1,79, deixa eu ver quais que estão abertos, efetivamente, desculpa, esse de Xangai não está aberta, não, a de Xangai. O índice Nikkei, como eu falei, 2,69, tá? Deixa eu ver aqui o que está aberto. Na Rússia, menos 0,44, na Bélgica, menos 1,58, tá? O Euro Stock 50, das 50 principais ações do euro, da região do euro, 1,80 de queda, e assim vai. Tá tudo despencando no mundo inteiro, né, por conta dessa ideia. A direita, o capital financeiro, aplaudiu o Trump e falou que, ó, vamos embora, vamos ver o que é essa confrontação. Agora está todo mundo apavorado que, de fato, isto vire uma guerra, pode levar a uma recessão em escala global, se os países começarem em sequência a adotarem medidas restritivas ao ingresso de mercadorias de outros países. Tá? A Cláudia Sheinbaum reagiu no sábado com Buenas tardes a todas y a todos. Como probablemente estén enterados, el día de ayer el gobierno de Estados Unidos impuso aranceles del 25% a los productos que exportamos hacia su país. Fíjense, llevamos 30 años que esto no existía, porque tenemos un tratado de libre comercio. El último tratado de libre comercio lo firmou o presidente López Obrador com o próprio presidente. Ela faz uma manifestação, não está claro ainda se o México vai adotar sanções tarifárias, aparentemente hoje, que isso vai ficar mais claro, ou outro tipo de sanções retaliativas, mas ela fez uma fala bastante dura. Vamos ver como é que isso acontece. O Canadá foi mais duro ainda, e o primeiro-ministro, o Justin Trudeau, colocou tarifas de 25% iguais às tarifas dos Estados Unidos. Aqui é interessante que essa é uma reportagem originalmente da BBC, e mostra esse espírito do Ocidente, a leitura que o Ocidente faz. Olha, reações de Canadá, México e China, provocadas por tarifas de Trump, podem dar início a uma guerra comercial destrutiva. É interessante, né? Porque na visão do Ocidente, né, do capital financeiro ocidental, o que pode dar início à guerra não é o Trump ter aplicado as tarifas, é a reação dos países. Né? É muito interessante essa perspectiva ocidental. Está aqui, o Justin Trudeau foi já bem mais duro do que a Cláudia Sheinbaum, né? A situação lá no Canadá é pior do que a no México, até porque o Trump está ameaçando anexar o Canadá. Vamos ver a reação dele no sábado à noite. Tonight, I am announcing Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on $125 billion worth of American products in 2020. Now is also the time to choose Canada. There are many ways for you to do your part. It might mean checking the labels at the supermarket and picking Canadian-made products. It might mean opting for Canadian rye over Kentucky bourbon, or foregoing Florida orange juice altogether. It might mean changing your summer vacation plans to stay here in Canada and explore the many national and provincial parks, historical sites, and tourist destinations our great country has to offer.
Tá aí. Então tá aí a reação do primeiro-ministro do Canadá e o cenário vai se agravando. Tá? O Trump disse que agora vai com medidas tarifárias contra a União Europeia, ou seja, está desmontando a OTAN. Está desmontando a OTAN, ou pelo menos com risco de desmontagem da OTAN. Até agora o Brasil está quietinho, escondidinho no seu canto, não há notícia de aplicação de taxação contra produtos brasileiros. Vamos ver como a coisa anda. E aí o Trump está dizendo, ó, os americanos vão poder sentir alguma dor com a guerra comercial, mas valerá a pena. Ele sabe que o consumidor dos Estados Unidos vai levar uma cacetada com essas taxações. Os preços vão subir. Há possibilidade de um surto inflacionário nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, né? Em todos os países que aplicarem essa regulação tarifária. Vamos ver como a coisa vai evoluir. E não é apenas nesta dimensão, né? Trump, nessa dimensão tarifária, que Trump está atuando de maneira agressiva e ofensiva. Ontem, ele disse que está cortando todo e qualquer tipo de financiamento dos Estados Unidos para a África do Sul, não por acaso, terra do Elon Musk, por causa do que ele chama de confisco de terras. O que está acontecendo na África do Sul? Está em curso um programa de reforma agrária. Tá, um programa de reforma agrária. Na África do Sul, 72% das terras estão nas mãos da minoria branca, que não tem mais do que 7% da população. Até hoje, né? Até hoje. Né? Com o fim do apartheid há tanto tempo, até hoje a minoria branca controla as terras da África do Sul. Tá? 94 do fim. 20 anos do fim. Eles continuam. E aí o governo sul-africano está implementando um projeto de reforma agrária que prevê, em alguns casos especiais, o confisco das terras sem indenização. Brasil! Podia fazer uma reforma agrária para valer, né? Agora, para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, 1%, ainda hoje, 1% das propriedades rurais tem 45% do total do território. Não sabemos quem é, né? É o 0,01% da população brasileira que controla as terras do país. Né? Quem sabe um dia faremos reforma agrária. É claro que a presença do Musk no governo impulsiona também, por ele ser da África do Sul. Aqui, na América Latina, há ofensiva também contra o Panamá. Tá? Então, neste sábado, o Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, foi ao Panamá para dizer, ou vocês saem da rota, da nova Rota da Seda, Cinturão e Rota da Seda, que é o projeto da China para a oferta chinesa para relações comerciais em todo o planeta. O Panamá, diferentemente do Brasil, aderiu à rota. Tá? Ou vocês saem da rota, ou vocês impõem restrições à passagem de navios chineses, ou a gente vai tomar o canal. Foi uma negociação bem dura. O Panamá está resistindo, mas tremendo, é evidente, né? Quem é que vai ousar fazer alguma coisa se os Marines dos Estados Unidos baixarem lá? Então, está lá numa negociação. O presidente panameio está tentando fazer, o José Raul Mulino, uma negociação para fazer algumas restrições à China, está tentando negociar a questão de imigrantes para tentar acalmar Trump, mas a ofensiva é grande. A ofensiva, de fato, é grande. Tá? Aí é o seguinte, ontem o Musk, que está gerindo uma espécie de ministério, não tem o status de secretaria, como são os ministérios lá, né? O secretário de Estado são secretarias, é uma diretoria, mas tem status, tem mais poder que ministro, que secretário de Estado lá nos Estados Unidos. O Musk disse, então é o departamento, é a diretoria de eficiência governamental. Então, debaixo dessa diretoria, né? Ele que lidera um conglomerado de empresas das mais ineficientes do planeta, né? Tesla, SpaceX, X,
ele está cuidando da eficiência, né, enfim, da implementação do modelo ultraliberal lá no governo dos Estados Unidos. E anunciou ontem que vai fechar a USAID, USAID, quer dizer, Ajuda dos Estados Unidos, que é uma agência super tradicional, é a maior entidade de ajuda humanitária do planeta. Só no ano passado foram 72 bilhões de dólares de programas para todo o planeta. Ele falou, acabou, não vai ter mais. Aí está caindo pelas tabelas a USAID. O Marcelo dizendo, Musk tem atacado a USAID recentemente. Então, esse fim de semana disseram que vão fechar a USAID, que não vai ter mais verba nenhuma para a USAID. Isto é um novo tempo, isso é uma mudança relevante no cenário dos Estados Unidos, porque o poder do império dos Estados Unidos, como o poder de todos os impérios, sempre se apresentou com duas faces. O Big Stick, o grande porrete, está aí a guerra tarifária, estão aí as invasões a países, as guerras, então sempre foi isso, né? A violência, o Big Stick, e ao mesmo tempo, paralelamente, o chamado Soft Power, né? O chamado Soft Power. Então, o soft power é aquela tentativa de você conquistar corações e mentes nos países subordinados ao império. Então, um programa de visita, programa de educação, ajuda, né? Aquela coisa, né? Você destrói a economia de um país e aí vai fazer benemerência. Mas essa é a lógica, né? Então, muitos programas culturais, isso vem caindo ao longo dos anos, tá? Ao longo das décadas. Nos anos 60, 70, até 80, era um negócio assim, impressionante, né, essa presença da USAID. Aqui no Brasil, por exemplo, muito relevante. Hoje já não tem tanta relevância. A quantidade de jornalista que foi visitar nos Estados Unidos durante os anos 70, 80, pelos programas da USAID foi impressionante. E aí vai formando a cabeça, né? Vai fazendo a cabeça. A China faz esse processo de software power hoje cada vez mais. Né? Tem programas aqui, por exemplo, jornalistas brasileiros a centenas que já foram para a China nos últimos anos. Então, o que está acontecendo? Sai o soft power, fica só o Big Stick. Tá? Essa é a lógica com a qual o império está se movendo. Vale a pena assistir aqui no canal Jones Manuel, duas análises interessantes do Jones sobre a questão dos Estados Unidos. O primeiro, de 8 dias atrás, erros de análise sobre o governo Trump. Tá? Uma tese que a direita vem esposando aqui, com apoio de alguns segmentos progressistas, de que o Trump seria um iliberal, né? Que ele seria um cara antipolítica, de que ele iria acabar com o neoliberalismo, até porque o neoliberalismo é enxergado por segmentos cada vez maiores da política, nós não, né? A esquerda não, como algo ou positivo ou, no mínimo, palatável. Então, que ele iria acabar com o neoliberalismo. Então, é uma discussão bem interessante que o Jones faz sobre essas teses que a direita tradicional e segmentos progressistas têm sobre Trump. E aí, o outro, que saiu ontem, é assim, né? Ele está numa ofensiva brutal. Portanto, ele está se movendo dos Estados Unidos em direção ao mundo numa ação de grande ofensividade. Isso será o fim dos tempos? O mundo está irremediavelmente acuado e terá que se dobrar a Trump? Aí é uma discussão interessante que o Jones faz sobre não. Tem um monte de oportunidades abertas com esta ofensiva de Trump. E aí, qual é a postura em relação ao governo Trump? Qual é a postura em relação ao governo Trump? É claro, né, nem o Brasil, nem a Venezuela, nem Cuba tem exército, forças armadas para contra-atacar e invadir os Estados Unidos. É óbvio que não. Eles têm, né? Para o inverso. Mas é sempre possível uma postura de confrontação, combate e negociação a partir de uma posição de força. A gente assistiu isso agora recentemente no caso dos deportados, dos imigrantes, tanto no caso da Colômbia quanto no caso do México, e a postura da Venezuela, né? A Venezuela nunca baixou a crista para os Estados Unidos, nem com Biden, nem agora com Trump. Resultado, impressionante, né? O primeiro país da América Latina, além do Panamá, a ser visitado por um enviado do governo Trump, o governo da Venezuela.
lá em Caracas, pois é. Nesta sexta-feira e sábado. Esse que vocês estão vendo aí é o Richard Grenell, enviado especial do governo Trump. Ele não é da turma do Mark Rubio, né, dos falcões da extremíssima direita, mas é governo Trump, tá? Então, ele foi enviado, foi recebido lá pelo Maduro, impressionante, né? Impressionante como a política internacional, a geopolítica, não se faz com gestos de subserviência, se faz com gestos de força, né? É isso que coloca os países como protagonistas globais, né? Então tá lá, ele foi enviado, vocês estão vendo ele aí, olha aqui a cena, o vídeo dos dois, dele recebendo, e o Maduro falou o seguinte: estou recebendo ele aqui para o que ele chama de agenda zero. O que é agenda zero? Vamos zerar e vamos recomeçar ou vamos reconversar sobre as relações entre Venezuela e Estados Unidos. Olho no olho, de igual para igual, sem subordinação. E não vem não, que a gente devolve a cacetada. Então, realmente muito impactante essa visita, e ela me remete imediatamente a um dos grandes líderes da história da humanidade da América Latina, Fidel Castro. Toda a história da revolução é a história de um povo que se defende contra inimigos em número superior. Não existe essa história da correlação de forças que virou um totem, né, um tabu aqui no Brasil. Na história das revoluções, vocês acham que os bolcheviques eram majoritários quando foi desfechada a revolução na Rússia? É a lição de Fidel. A revolução acontece por um povo que está se defendendo contra inimigos em número superior. A revolução não vai acontecer porque você se dobrou, porque você cedeu, porque você entregou, porque você fez acordo e aplica a política do outro para eventualmente não ser derrubado pelo outro. Tá aí, fica a lição de Fidel para todos, todas e todes